E aí, pessoal, tudo bem? Não sei se dá pra ver aqui, ó. Tá uma chuvinha aqui em São Paulo. Não sei se o áudio vai ficar muito bom. Se o áudio não ficar bom, vocês nem vão ficar sabendo, porque eu não vou publicar isso. Mas voltando, bom, o vídeo de hoje é para comentar um pouquinho sobre campeonatos que acontecem mais aqui em São Paulo, mas eu acho que deve acontecer meio que no Brasil todo. Faz umas 2 semanas aí que uns alunos daqui do box competiram, e aí teve alguns probleminhas nesse campeonato, e durante a semana aí que seguiu, teve aluno que veio me procurar, meio chateado com o que aconteceu. Teve aluno que nem competiu, mas que foi lá assistir e também ficou chateado. Então, algumas coisas que a gente precisa pensar, né? Droga de avião. Bom, então o que a gente precisa pensar, né, em relação ao campeonato? Hoje a gente tem quase um campeonato por mês, pelo menos aqui em São Paulo, às vezes até mais de um. Então, porque tem muita gente praticando, muito boxe, o que é muito legal. A gente precisa tomar um certo cuidado, né? Porque ir para o campeonato querendo se cobrar muito, para ganhar e tudo mais. Por quê? Não vou falar, assim, não quero falar mal de ninguém, mas todo mundo sabe que isso acontece. A gente tem muito problema com um campeonato, como as inscrições são feitas livremente pelos alunos, eles podem se inscrever em qualquer categoria, né? Que normalmente são aquelas 3 basiconas, né? Iniciante, Scale e RX. Se a gente for pensar, né? Iniciante é aquele cara que ainda não consegue fazer muita coisa. O Scale é o que já consegue treinar, já consegue fazer um pouquinho mais de coisa, mas ainda não consegue fazer os exercícios mais complexos, né? Tipo Muscle Up, Pistol, não consegue fazer cargas muito altas de Snatch, Clean and Jerk. E o RX seria o cara que não tem problema nenhum, já consegue fazer tudo. Alguns campeonatos ainda tem o Elite, que seria, né, a nata aqui do CrossFit, né? Só os melhores mesmo. Então, qual que é o problema? A gente precisa tomar um cuidado, porque como não é igual o Open, né? No Open, o aluno se inscreve, bota que é da CrossFit Pinheiros, e aí eu vou lá e boto ele no time da Pinheiros, né? Eu aceito ele ou não dentro do box, então eu sei que ele é. Então todo mundo tem certeza que aquele aluno é afiliado a CrossFit Pinheiros porque teve alguém que sancionou, que supervisionou, que endossou, sei lá, essa inscrição. Os campeonatos que a gente tem aqui no Brasil, eles não passam por esse critério, né? Então o aluno ele pode livremente se inscrever na categoria que ele quiser. Então o que acontece? Tem aluno de boxe, assim, que hoje consegue fazer todos os exercícios, consegue fazer muscle up, consegue fazer quase tudo, não tem deficiência nenhuma, e ainda assim se inscreve num Scale, né? Ou então tem aquele cara que já está treinando há 2 anos CrossFit, mas ainda não consegue fazer alguma coisa tal, e aí fica com medo e se inscreve no iniciante. Então, assim, a gente tem esse primeiro problema de campeonato, que é as pessoas se inscrevendo nas categorias erradas. Então, assim, gente que deveria estar no Scale que está no iniciante, gente que deveria estar no RX que está no Scale, e gente que é elite, né, é a elite do CrossFit, compete nos campeonatos em categoria RX. Porque também não tem uma categoria elite às vezes, né? Então ele tá certo, não teve ele tá na maior categoria que poderia. Então eu acho que a gente tem um problema aí, que seria isso. Eu acho que as inscrições deveriam passar pelo menos pelo head coach, sabe? Então deveria ter uma aprovação. Os organizadores do campeonato deveriam aceitar as inscrições, beleza. Aí tais alunos são da CrossFit Pinheiros, eu receberia um e-mail e falar assim, beleza,
mas eles não são um scale não, é RX. Eu deixaria ou não a inscrição final. Lógico que isso é muito difícil de acontecer, porque dá um trabalho extra a mais para quem está organizando. Pode limitar o número de inscrição, porque vai ter gente que se inscreveria num scale, mas não quer se inscrever no RX, e aí como o coach não quer, o treinador não quer, aí ele não competiria. Então é uma coisa que nunca vai acontecer, então é uma coisa que a gente tem que aceitar e assim, saber que a gente está indo lá para dar o nosso melhor e saber que a gente vai competir, ou que quem estiver competindo vai ter gente que está na categoria errada, tá? Outro ponto que tem, pessoal, que a gente não pode ficar muito chateado é em questão de arbitragem, né? Erros de arbitragem acontecem. Se você pegar qualquer esporte que envolve arbitragem, não tem jeito, vai errar. Não é que pode errar ou não, sempre tem um erro, né? Você pode ser no futebol erra, no basquete erra. Lógico que alguns esportes ainda tem o recurso de câmera e tal, e você voltar, então o árbitro pode voltar atrás, mas pra gente, a gente não tem isso, a gente não consegue, não vai ter recurso de câmera, né, nos campeonatos. Então, não dá pra você ficar muito chateado por causa de erro de arbitragem. Até porque, às vezes, a gente tem que tomar um certo cuidado, e eu insisto para os alunos, você vai competir, vai no briefing, presta atenção, faz tudo que você tiver de pergunta, coisa que você não tem certeza, pergunta. Por quê? Às vezes a organização explica uma coisa, e para ela é de um jeito. O aluno que vai competir interpreta de um outro jeito, e na hora de fazer o movimento, o que um falou e o outro entendeu são coisas diferentes. E nisso você tomou no rap à toa, tomou no rap de bobo, que não podia ter evitado se tivesse tirado uma dúvida antes. Então, mas aí não é só culpa do aluno, às vezes a organização também peca na falta de informação, na falta de dar uma informação mais detalhada sobre o que ela quer de cada movimento, né? Outra coisa que acontece de erro de arbitragem é o árbitro contar errado. E aí eu vejo isso muito mais frequente sempre nos momentos mais críticos do campeonato, nas provas finais, ou na última prova, penúltima prova. Por quê? E por que isso acontece, né? Porque você tem que pensar que o coitado que está arbitrando ali, normalmente, não é igual ao games, né? No games, nos regionais, acho que até regionais também, para você ser árbitro, você precisa ter no mínimo level 1. Então você precisa ter um grau de instrução aí, ou um grau de uma certificação que te dá um certo respaldo para você falar sobre ou julgar movimento, ou ser criterioso quanto a movimento. O que não acontece aqui no Brasil, né? No Brasil a gente tem os campeonatos e os coitados que estão arbitrando lá, eles são voluntários, eles estão lá para ajudar, estão lá porque gostam do esporte, porque querem vivenciar lá, ou ajudar a comunidade, estar junto com o pessoal, ou porque quer ganhar uma camiseta, às vezes, né? O árbitro sempre ganha uma camiseta. Então é um cara que está ali de favor, que está ali para ajudar e tudo mais, que normalmente assim ganha um lanchinho no máximo, né? Tem campeonato que ganha um lanche, coitado. Às vezes o campeonato o cara viaja para ser árbitro, né? Então gasta dinheiro para ir arbitrar. Então a gente tem que agradecer que esse cara é um árbitro, né? Na verdade, ele está fazendo um favor pra gente. Então, só que acontece que assim, imagina esse coitado, né? Sejam 3 dias de competição ou 2, imagina às vezes, né? Competição a céu aberto, o sol batendo na cabeça o dia inteiro, ou o dia inteiro em pé, vendo o movimento, não tem jeito, o cara se perde, né? Às vezes o cara tem que estar muito concentrado para contar movimento, às vezes, né? Se você está contando repetição, né? Numa prova, um campeonato que cada repetição conta, né? 1, 2 repetições pode ser a diferença entre você ganhar ou perder a prova, né? Que é a diferença que dá 1, 2,
4, 5, 10 segundos de ganhar ou perder a prova. Então, acontece, o cara no final do dia, não é? No final do domingo, na última prova, às vezes, o cara já está cansado, a atenção dele não é mais a mesma, né? Então, assim, deveria acontecer? Lógico que não, mas não dá pra gente ficar muito chateado com isso. Isso você tem que esquecer, tem que pensar no que foi teu campeonato. Se você deu o seu máximo, se você se esforçou ao máximo, é isso que é o que importa. Ganhar é legal, mas como eu falei, às vezes você está num scale e está competindo com um cara que a gente brinca de que é um scale mais, né? Um scale plus, porque o cara não devia estar no scale. Mas às vezes o cara tá acima da categoria, mas ainda tá abaixo do RX, então, né, às vezes não dá para julgar também. Às vezes os campeonatos também tem muita equipe, muito campeonato tem equipe, então às vezes você tem, né, tem aluno que reclama, porque o time de tal box era só coach, só treinador. Ou tinha um coach no meio e tava no scale, o coach nunca quer scale, mas às vezes a gente tem que pensar, às vezes um cara não é scale, mas os outros dois eram, então, e aí a gente fica impressionado com as coisas que um cara fez, né? O cara que não era, faz um RM gigantesco, ou consegue fazer um monte de coisa unbroken, mas aí os outros não acompanham, às vezes ele é um coach mesmo, e o box tem pouco aluno, ele está querendo incentivar os alunos, então, né, é tudo coisas que acontecem também em campeonato que a gente precisa entender também. E aí eu não vou falar em justiça, se é justo, se não é, estou falando que é o que acontece, que é o que a gente precisa não justificar, mas entender que isso acontece e é isso aí. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Eu só queria falar um pouquinho isso aí de campeonato. Então, se você vai competir e tal, pense em dar o seu máximo, em de repente chegar na prova final, né? Normalmente tem o corte para a última prova. Essas são essas metas. Se ganhar, ótimo, maravilha, muito bom. Mas se não ganhar também, não vai ser o fim do mundo. A gente tem que pensar hoje o CrossFit que nem o pessoal que faz corrida de rua. O pessoal faz a corrida de rua, meio que o objetivo é completar, né? E ganhar para quem vive disso, para quem vive de ser atleta, né? Então, ganhar os campeonatos hoje é para quem é atleta de CrossFit. Então, se a gente tem um outro trabalho durante o resto do dia, você treina 1 hora por dia, como é que você vai ganhar de pessoas que vivem disso, né? Vivem disso, treinam isso, tem patrocínio, ganham suplemento, então é difícil. Então, beleza, pessoal? Eu fico por aqui, por hoje é só e valeu!